Seja bem-vindo, você que clicou nesse vídeo, seja bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica. O que significa a subjetividade de um povo? Como essa subjetividade pode ser definida? E como a subjetividade do negro pode ser compreendida no Brasil? E o que a psicanálise tem a nos dizer sobre a subjetividade negra? Será que o negro, no Brasil, ainda padece da epidermização da inferioridade? Se você quer acompanhar a discussão sobre estas e outras questões, fique aí conosco até o final deste vídeo. Meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia, e para tratar deste assunto, eu convidei o professor Érico, ele que é filósofo e psicanalista. Professor Érico, seja bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica mais uma vez. Olá, pessoal, uma alegria enorme estar aqui com vocês para falar de temas que são difíceis, duros, mas que são também necessários. E a necessidade e a urgência de tratar dessas temáticas me faz de um modo feliz, no sentido de poder estar aqui nessa oportunidade mesmo de conversar, dialogar, pensar junto a partir dessas questões que você traz de modo muito contumaz. Obrigado, professor. O professor Érico, ele já passou aqui pelo meu canal, participando de uma live, Psicanálise das Questões Sociais e Raciais, juntamente com o professor Daniel Ormar Pérez. Se você perdeu essa live, procure na playlist Lives e assista essa live que está imperdível. Antes de iniciar a nossa discussão, para você que está nos acompanhando, deixe o seu like nesse vídeo, perguntas, comentários, pois as suas perguntas e comentários poderão gerar o objeto de uma nova discussão. E você pode também entrar para o Telegram do nosso canal. Lá você vai poder fazer sugestões de temas, de entrevistas, de lives, para que sejam abordados aqui em nosso canal. O link do Telegram está aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá então, professor. Então, primeiro é interessante, né, o senhor dizer para a gente o que é a subjetividade de um povo, né? E como o senhor definiria a subjetividade do negro no Brasil nos tempos atuais? Excelente, eu acho que essa questão é muito sugestiva para a gente ampliar o debate, para conversar e para começar uma jornada de diálogo. Então, vamos lá. Primeiramente, quando a psicanálise foi criada por Freud, havia uma compreensão de que certos processos de subjetivação eram atravessados por padrões que poderiam ser considerados universais. Então, Freud, em vários dos seus textos, tenta, de algum modo, apresentar certos elementos como aqueles que constituíram a civilização, e esses elementos teriam uma relação muito forte com o modo pelo qual nós lidamos com nossos afetos, com aquilo que a gente pode chamar, a partir da obra de Freud, de uma economia libidinal, ou seja, do modo como a gente aloca e realoca nossos desejos. Entretanto, com Fanon, Francis Fanon, se colocou em xeque a ideia de que a psicanálise poderia ser colocada como elemento de compreensão da estrutura de todas as sociedades. Então, Fanon trouxe para a gente a reflexão a respeito, talvez, podemos dizer, do limite ou do alcance da psicanálise no que diz respeito à compreensão de certas subjetividades ligadas, portanto, a culturas dissonantes dessa cultura hegemônica eurocentrada. Então, a obra de Fanon terminou trazendo para a psicanálise uma grande contribuição, a partir do momento que ela colocou em questão a ideia de que há um único processo de subjetivação que seria, por assim dizer, disseminado entre todas as pessoas que compõem a Terra. Nesse contexto, portanto, Fanon traz uma grande contribuição porque ele põe em xeque o caráter universal da psicanálise e põe em xeque, por conseguinte, certa perspectiva do humano que muitas vezes termina revelando muito mais de uma cultura do que propriamente de um elemento que seja transcultural ou válido para qualquer cultura possível. Nesse contexto, a obra de Fanon termina trazendo uma grande contribuição para os estudos da psique humana. Então, diante desse embate, se assim podemos chamar, eu tenho pensado que uma solução para essas questões é reconhecer que certos processos de ativação estão ligados profundamente a uma raiz histórica, a uma raiz cultural muito precisa. Essa é a razão pela qual, por exemplo, eu, ao invés de usar o termo mal-estar na civilização para me referir às pessoas negras, no que diz respeito às suas subjetividades, tenho procurado usar o termo racismo.
O racismo estrutural é o grande mal-estar da civilização das pessoas negras. Certo, certo. Professor, então, dentro desse contexto do racismo cultural, o senhor acredita que o negro no Brasil ele ainda padece da chamada epidermização da inferioridade, ou seja, o negro ainda tem esse complexo de inferioridade, tanto no sentido de acabar negando-se a si mesmo, né, a sua etnia, a sua cor, quanto no sentido de comprar os ideais da branquitude, ou seja, esse fenômeno ele ainda é real no Brasil? Muito boa questão. E, novamente, a obra de Fanon parece ecoar como profundamente atual para os nossos dias de hoje. Fanon percebeu que a inferioridade do negro era, obviamente, fantasmática, ou seja, ela é uma fantasia, era uma criação imagética que a branquitude produziu para justificar que certos corpos fossem discriminados e ao mesmo tempo, identificados e, consequentemente, explorados. Então, o processo de racialização que criou a noção de raça a partir de um dispositivo epistêmico que justifica certa inferioridade, ele tem como foco central, no caso da história do Brasil e da história recente da humanidade, o corpo negro. Então, e para que isso aconteça, tem que se eleger como identidade, em virtude da qual as pessoas serão discriminadas, algo que seja tangível, algo que seja de uma forma facilmente identificável. Então, a epidermização é um processo de identificação, por meio do qual certos grupos sociais, no caso as pessoas negras, são colocadas como certos grupos sociais são colocados como inferiores. Então, o que acontece é que a epiderme é um critério que é muito facilmente apreensível por nossa percepção ocular ordinária. Então, a epidermização, que compreende também certos fenótipos, ela foi uma construção colonial que permitiu com que as elites pudessem identificar aquelas outras pessoas que seriam consequentemente exploradas. Essa construção teve vários lastros epistemológicos ao longo da história. Teve um lastro filosófico, quando os filósofos diziam que as pessoas negras eram inferiores, os filósofos da modernidade, como Kant e Hegel. Teve um lastro científico, ou pseudocientífico, no início do século XX, com o racismo científico. Teve um lastro cultural, que perdura até hoje, com a ideia de que a cultura produzida pelas pessoas negras é inferior, é menor, não é clássico, não é universal. E é justamente contra esse lastro que a gente deve pensar reflexões que contribuam para uma espécie de expansão da humanidade, como diria Fanon, na qual, de fato, estariam incluídas pessoas negras e outras formas de existir não eurocentradas. Diante disso, eu gostaria de sublinhar que no Brasil você vai ter uma produção forte na psicanálise brasileira a partir, justamente, da leitura da obra de Fanon. Então, as nossas mulheres psicanalistas negras maravilhosas, como a Isildinha, como a Neuza Santos, como a Lélia Gonzalez, como a Beatriz Nascimento, foram mulheres que produziram agora para a psicanálise uma grande contribuição, porque elas perceberam o quê? Que a epidermização ela é profundamente cruel, porque ela permite uma identificação para sempre. Né? Então, as pessoas negras elas não vão deixar de ser negras. A negritude, desse ponto de vista, é ontológica, ou seja, é o corpo que é negro. Né? E ser negro ou branco, isso, obviamente, do ponto de vista mais radical, é irrelevante. Mas, historicamente, se construiu a ideia de que o corpo negro é um corpo que denota uma inferioridade, por assim dizer, da alma. É como se o corpo negro fosse o lugar a partir do qual você identificasse uma pessoa cuja existência é marcada por um déficit de humanidade. Isso se viu desde a exploração da forma de escravidão a hoje as explorações de outras ordens, né? Havia uma violência tanto física quanto simbólica profunda e que constitui a subjetividade das pessoas negras. Certo. Professor, então, nesse contexto, falando um pouco do trabalho da psicanálise no Brasil, como tem sido esse trabalho no sentido de ajudar as vítimas de racismo ou aqueles que padecem dessa epidermização da inferioridade, né? Ou não existe nenhum trabalho específico da psicanálise nesse sentido? Eu acho que algumas escolas de psicanálise têm se preocupado com essa questão, seja através de cotas, ou seja de projetos mais arrojados, como aquele que ocorre no Instituto Geral, em São Paulo. Mas é muito tímido ainda.
né? Porque eu acho que o racismo, num contexto da psicanálise, ele tem que ser combatido em 3 níveis. No nível teórico, no nível prático e no nível da formação. Vou elencar as questões a partir de cada um desses níveis. No nível teórico, é fundamental que a gente faça esse esforço de uma leitura da psicanálise produzida por pessoas negras. E ela é muito rica, especialmente rica no nosso país. Então, como eu dizia, a psicanálise negra de Isildinha, de Neuza, de Beatriz, de Lélia, é uma psicanálise que põe na radicalidade da questão, põe na radicalidade dos seus escritos, na radicalidade de suas respostas, há uma inquietação sobre o processo de subjetivação das pessoas negras. Então, há uma compreensão de que esse processo ele não pode ser entendido apartado da dimensão da racialização. Então, desse ponto de vista, é fundamental que a teoria psicanalítica se abra a outras vozes para que, no interior da própria teoria, possamos ver perspectivas distintas sobre os processos de subjetivação humana e percamos essa pretensão de universalidade para ganharmos uma pretensão de perspectivismo, entendendo, portanto, que há diferentes formas de se compreender os processos de subjetivação. No nível prático, no nível clínico, né, no nível do atendimento, é fundamental que a gente amplie alguns projetos que existem, né, como psicanálise na periferia, psicanálise na praça, para que as pessoas negras possam ser, de alguma forma, contempladas do ponto de vista do cuidado com a saúde mental, que muitas vezes foi negado a essas pessoas, sob a argumentação que as pessoas negras são boas para o trabalho, braçal, que elas não têm sentimento, que elas não têm conflitos internos, que elas são pessoas, por assim dizer, embotadas emocionalmente e seriam vistas apenas como um corpo disponível para o trabalho. Então, essa história fantasmática de construção da negritude foi perversa, porque as pessoas negras, como qualquer outra, sofrem de conflitos, sofrem de desilusões amorosas, sofrem de frustrações, como qualquer ser humano, e isso é bom de ressaltar. Mas, obviamente, esse sofrimento da negritude ele é atravessado pelo racismo, né? Então, esse racismo ele é estruturante da subjetividade negra. Nesse contexto, portanto, é fundamental que haja essa clínica com uma perspectiva mais social, não uma clínica social no sentido de cobrar pouco de quem vai ser atendido, mas de uma clínica social que pense um projeto social e político mais radical, em que a negritude não seja algo, por assim dizer, marginal na nossa existência. Esse é o primeiro ponto. Do ponto de vista, agora, da formação psicanalítica, ou seja, é fundamental que a gente não vá só atender as pessoas negras vulnerabilizadas pela miséria e sofrendo com conflitos psíquicos que são comuns à condição humana. É importante também que haja um processo de formação de pessoas, de psicanalistas negros, para que eles possam, de algum modo, ampliar o horizonte da própria discussão da psicanálise, tanto clínica quanto teórica, por meio, portanto, de uma emergência de pessoas negras que estão agora sendo formadas pelas escolas de psicanálise e, consequentemente, levando esse traço da negritude para o campo psicanalítico, tanto clínico quanto teórico. Então, a formação em psicanálise ela tem que ser, de alguma forma, democratizada para que pessoas negras possam não apenas serem atendidas, mas que elas possam também serem, elas mesmas, psicanalistas e possam prestar serviço nas suas respectivas comunidades, em seus lugares e, de algum modo, produzirem, de fato, com isso, uma psicanálise verdadeiramente democrática. Certo, certo. É um trabalho que gera, como se fala, pessoas que se superam, que ajudam outros a se superar em seus problemas, né? Não sei se é isso, numa linguagem de forma mais coloquial. Eu não sei nem se superar, mas pelo menos a lidar, né? A superação é algo que a gente nem sempre consegue ensejar num processo psicanalítico, né? Mas a gente consegue, pelo menos, ter consciência dos nossos conflitos. Muitas vezes a gente age sem sequer se dar conta da razão pela qual a gente está tendo aquele comportamento. E a psicanálise ajuda a gente a perceber como certos comportamentos, sejam repetitivos ou não, são comportamentos que têm uma dimensão na sua história pessoal que você até então não tenha se dado conta. Então, elaborar isso precisa, primeiramente, para elaborar isso, é necessário, primeiramente, que você reconheça que há, diríamos assim, uma história psíquica e que essa história pode ser, de alguma forma, elaborada a partir de uma reflexão. Se você vai superar ou não suas traumas, suas questões, cada processo singular que vai dizer isso, né? Sim, mas sim, a sim. oportunidade de fazer isso tem que ser democratizada. Entendi. E por falar em democratizado, e pegando um gancho aí com a questão da democracia racial, o mito da democracia racial, né? Ou seja,
É claro que o mito da democracia racial acaba que sendo um elemento que reforça e reproduz ainda o racismo, né? E quais seriam os principais elementos que ainda reforçam esse mito da democracia racial hoje? Vamos primeiro falar um pouco mais desse mito, né? Acho que esse mito foi denunciado de forma muito contundente por vários pensadores e pensadoras, negros e negras, né? A gente tem o trabalho extraordinário do Abdias Nascimento, o trabalho absolutamente incrível do Clóvis Moura, o trabalho da Lélia Gonzalez, né, no sentido da denúncia dessa democracia racial, o trabalho de Beatriz Nascimento, que tem uma passagem primorosa, que diz o seguinte, olha, o Brasil é uma democracia racial para todo mundo, menos para as pessoas negras, né? E indígenas, obviamente. Então, esse mito do país acolhedor e que integra os diferentes povos ele é uma inverdade porque não contempla as pessoas negras. Então, a ideia de democracia racial é a ideia de que a gente não vai segregar as pessoas diretamente no sentido de o Estado promover uma política em que as pessoas são discriminadas de acordo com sua cor. Essa é uma fantasia que não tem nenhum dado de realidade, nem do ponto de vista institucional, nem do ponto de vista cultural, histórico, de modo geral. Por quê? Porque o próprio país da gente ele teve leis que podem ser consideradas claramente racistas e segregadoras, como, por exemplo, a lei que proibia a vadiagem, que proibia a capoeira. Durante muito tempo, o Estado promoveu uma grande perseguição aos terreiros, às escolas de samba, que até então não tinham sido nem sequer formadas no sentido pleno que a gente conhece hoje, por conta das perseguições que lhe acometiam. Então, você tem um processo institucional de racismo muito forte no Brasil. E é um processo também cultural e histórico que promoveu uma desigualdade cada vez mais radical em relação à renda, que marcou a existência que marcou a história das pessoas negras no Brasil. Né? Você teve o processo de escravidão, que foi de uma absurda violência e de exploração sem limites, mas você tem como um fator subsequente, ou seja, um fator que veio no pós-abolição, uma manutenção da desigualdade a partir de uma espécie de descarte do corpo negro, que vai ser agora marginalizado no sentido radical da palavra, porque colocado à margem da cidade, à margem do centro, e sendo, portanto, afastado dos espaços políticos de aparecimento, dos espaços políticos de poder. Então, esse corpo negro é completamente marginalizado. Ora, como é que pode haver uma democracia se há a marginalização de um povo inteiro? Então, esse mito de que a gente se dá bem, o que a gente não joga pedra, etc. e tal, nas pessoas negras seria a causa de uma espécie de democracia racial, esse mito é um mito profundamente equivocado. E ele é equivocado também porque as pessoas também lixavam pessoas negras, se a gente pensa também no próprio período pós-abolição, e não apenas na escravidão, que o lixamento era legitimado por instâncias governamentais, né? Mas também no pós-abolição. Você tinha um lixamento de pessoas negras na rua ainda como uma forma de punição, e esse lixamento ainda existe hoje na forma de uma punição coletiva dada a pessoas negras nas redes sociais, etc. Né? O cancelamento das pessoas negras feito pela hegemonia branca. Então, não tenha dúvida que esse tipo de situação persiste. O que a gente pode dizer é que o Brasil poderia ser um país de democracia racial, mas para que isso aconteça, é necessário que a gente fomente espaços de aparecimento para as pessoas negras, que fomente condições materiais para que as pessoas negras possam, de alguma forma, estarem nos lugares de poder, nos lugares de decisão, assim como estão as pessoas brancas. Então, para que haja democracia racial no Brasil no sentido radical, isto é, contemplando as pessoas negras, é fundamental que a gente faça um grande processo de reformulação do modo pelo qual a gente organiza a nossa economia, tanto do ponto de vista da produção de riquezas, quanto do ponto de vista da distribuição dessas riquezas. Certo. Professor Érico, eu estou satisfeito aqui, o nosso roteiro se cumpriu. Aí é o seguinte, existe algum outro elemento que o senhor queria abordar, que eu não te fiz pergunta, ou seja, sobre o tema, tem alguma outra coisa importante que eu não te perguntei que o senhor gostaria de acrescentar? Eu queria acrescentar e ressaltar, na verdade, a importância de um programa como o teu, no sentido de promover um debate como esse, no âmbito da filosofia e da psicanálise, porque se há uma forma de democratizar o saber, é dar vozes às pessoas que foram historicamente silenciadas, no sentido de permitir que no espaço de aparecimento, no espaço público, no espaço midiático, nos espaços de canais de filosofia como o seu, essas pessoas negras possam ser escutadas. Ou seja, dar voz a essa diversidade, para aí sim, quem sabe, a gente sonhar um dia com a democracia racial, porque por enquanto ainda estamos numa desigualdade racial muito acentuada. Certo. Professor Érico, muito obrigado pela sua participação aqui no meu canal. O senhor trouxe, com certeza, o senhor brilhantou aqui trazendo conteúdo de suma importância. Espero contar contigo aqui em outras oportunidades. Muito obrigado. Conta comigo. Abração. Valeu demais.
E para você que nos acompanhou até aqui, caso tenha se esquecido, deixe o like nesse vídeo, comentário, deixe seu comentário o que você achou, perguntas, interrogações, inquietações. Como eu disse no início, os seus comentários e perguntas poderão ser objeto de uma nova discussão. Se inscreva no canal caso não é inscrito e ative o sininho para ser notificado de todas as novidades que semanalmente são postadas aqui neste canal. O meu abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo.